Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Fábio Prado e os demais deputados da comissão. Agradecer a oportunidade, deputado, por estarmos aqui discutindo um tema tão relevante para a advocacia pública brasileira. Hoje nós estamos inaugurando um momento onde nós possamos apresentar caminhos e soluções para a uniformização da advocacia como um todo no Brasil. Gostaria de cumprimentar o presidente da OAB do Distrito Federal, Dr. Francisco Caputo, o Dr. Fernando Albuquerque, nosso vice-AGU, parceiro de todos os momentos, os nossos dirigentes associativos que estão aqui presentes de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Tocantins, Acre, Paraíba e Pernambuco, que nos honram com a presença, que vieram dos seus estados para poderem assistir e participar dessa audiência pública, o meu vice-presidente financeiro, Dr. Rui Pistelli, enfim, os colegas todos de mesas, associações, senhoras e senhores. O que nós estamos discutindo aqui hoje é um processo inicial do fortalecimento da advocacia pública, como um todo. Como bem lembrado aqui, existem especificidades nos âmbito federal, estadual e municipal, mas nós temos que construir mecanismos que alinhem principalmente aquilo que é comum a esses entes. Por quê? Porque a advocacia pública ela tem que ser prestigiada, tem que ser forte, porque ela é a garantia da aplicação do direito, aplicação da Constituição. É que dá segurança ao gestor, que viabiliza a política pública. Por isso ela tem que ter a sua autonomia, ela tem que ter o seu espaço, ela tem que ter a sua efetividade na carreira, ela tem que ter pessoas que participam, concursados, enfim, tem que ter esse compromisso com a gestão pública e não com o gestor público. Nós temos que diferenciar isso. A política pública ela é proposta pelo governo eleito democraticamente. A viabilização dessa política pública ela tem que necessariamente cumprir o que determina a lei. E cumprindo a lei, a segurança jurídica é muito mais eficiente. Nós temos exemplos aqui, em todos os sentidos. Por exemplo, as políticas públicas que nós temos nos defrontado no âmbito federal, elas normalmente surgem alguns questionamentos jurídicos. Exemplo usina de Belo Monte, exemplo Enem, exemplo SISU, exemplo reforma agrária. E todas essas políticas públicas, em algum momento, a Procuradoria da República propõe ação civil pública, suspendendo a aplicação da política pública. Se não tem uma estrutura organizada jurídica para que essa política pública possa efetivamente ser concretizada, para-se a máquina, para-se a aplicação da gestão. E aí, necessariamente, você tem que ter a prerrogativa do advogado público para que ele possa, com segurança jurídica, com independência, exercer esse seu mistério no sentido de oferecer à sociedade brasileira o benefício de uma política pública. Nós temos que ter em mente esse papel do advogado público, que, lamentavelmente, só é valorizado quando o gestor sai da função e no outro dia está o oficial de justiça na porta dele com uma ação civil pública, uma ação de improbidade, pedindo bloqueio de seus bens. Aí ele vai ter saudade de uma advocacia pública, de uma área jurídica que dê segurança àquela atuação política dele. E isso é comum. Nós vimos todos os dias na imprensa brasileira bens de ex-dirigentes sendo bloqueados, respondendo a processos por conta de desprezaram o papel de uma assessoria jurídica, de uma atividade jurídica que pudesse dar essa segurança jurídica. O que nós podemos ver também é que se nós nos debruçarmos na Lei Complementar 73 de 93 e a 10.480 de 2002, ali, se nós formos buscar alguma segurança jurídica à atuação do advogado, nós só temos ali estabelecido a parte de citação, notificação e intimação. Mas nada que possa dar segurança à atuação do advogado público. O que nós temos que construir numa nova lei orgânica que contemple os entes da federação, é uma lei que possa dar as prerrogativas de requisição de documentos dos entes representados, no sentido de que na atuação jurídica ele possa ter essa liberdade de solicitar informação e com essa informação de fazer um procedimento de defesa ou instrução processual adequada, dando a segurança jurídica no processo. A chefia dessas procuradorias
em qualquer âmbito, que seja exercida por membros daquela estrutura, devidamente concursados para que possa ter a independência e a autonomia na aplicação dos seus conhecimentos jurídicos. Nós temos que utilizar, principalmente, na manutenção das prerrogativas da fazenda pública, porque ali tem um caminho, se não tivermos essas prerrogativas, abre-se o cofre para que o recurso público não seja bem defendido, e ali a gente vê, volta e meia, incursões nesse sentido, de tirar essa prerrogativa. Eu acho que a Fazenda Pública tem que ter essa prerrogativa, no sentido de preservar as suas atribuições. Enfim, nós temos que trilhar caminhos para que esse advogado ele possa exercer a sua atividade com a independência e segurança, que ele não possa ser afetado em qualquer momento por pressão política. Recentemente nós vimos aqui, o doutor Caputo deve ter tomado conhecimento, uma manifestação da ANDIFES, que é a Associação dos Reitores das Universidades e Instituições de Ensino, no sentido de, a título de preservar a autonomia administrativa, levantar a discussão no sentido de que as procuradorias federais nas universidades, que são vinculadas à Procuradoria Federal e, por consequência, à AGU, que essa autonomia pudesse retomar a procuradoria dessas instituições. Ora, não precisa fazer um exame de memória muito longo. Nós vimos barbaridades acontecendo dentro das universidades com a agregação de cargos, de empregos, criação de cargos, pagamentos indevidos de precatório, enfim, desorganização de toda a ordem. A partir do momento que a AGU estabeleceu que a Procuradoria-Geral Federal se estruturou e abarcou essas atribuições do controle prévio da legalidade da defesa judicial, recursos públicos não foram mais desperdiçados como vinham sendo. Organizou-se a defesa do Estado brasileiro nas autarquias, fundações e agências, e que hoje são exemplos de defesa em todos os sentidos. Nós não temos perdido mais nenhuma ação civil pública para o Ministério Público Federal. Por quê? Porque nos organizamos na defesa. A Procuradoria-Geral Federal tem feito esse trabalho de articulação, e esse trabalho de articulação tem dado resultados à sociedade brasileira na aplicação da política pública. A quem interessa a desorganização da advocacia pública? Aqueles que a vida inteira se ocupetaram com dinheiro público, como nós vimos constantemente na Previdência Social e em outras áreas. A partir do momento que se organizou a defesa do ente federal, se estancou a corrupção de alto nível que está nesse país. Portanto, deve-se repetir esse modelo da advocacia pública federal no âmbito do Estado e no âmbito do município, independente que ele seja pequeno. Mas aí você adere às especificidades de cada estrutura dessa. Quem sabe o nosso deputado aqui, César Colnago, que é médico, ele possa ter o remédio para a advocacia pública que todos nós desejamos. E assim tantos outros médicos que ocupam função pública possam ter aí o remédio para tratar essa doença crônica desse país, que é o desperdício do dinheiro público. E que se paga o preço altíssimo é a sociedade brasileira. Então, deputado Fábio Tradi, nós temos aí no senhor a grande esperança de aglutinar os anseios da advocacia pública, que são muitos. A AGU existe há 19 anos, a Procuradoria-Geral Federal esse ano completa 10 anos. A associação, que eu tenho a honra de presidir, a PAC, completa esse ano 22 anos de existência. Então ela perpassou por todos esses momentos difíceis da advocacia pública, dos idos de 1953, nas antigas autarquias e fundações, onde existia um procurador autárquico. Nos compete agora construirmos o caminho para o futuro, para que a sociedade se orgulhe de uma advocacia pública estruturada e forte. Para isso, nós devemos estar discutindo sempre a modernização, discutindo sempre aquilo que possa fortalecer a advocacia pública. Que a advocacia pública forte é Estado brasileiro forte, é sociedade brasileira bem atendida e satisfeita. Muito obrigado a todos.